Uma nova planta, um novo tutorial, balanceamento, mudanças estruturais dentro do jogo e mais que chegaram na nova Title Update do PvZ 3. Eu vou te mostrar tudo o que chegou aqui. Foi uma Title Update menor, mas que sim é relevante e veio conteúdo novo. Então vamos ver agora. E aí galera, eu sou Big e ontem veio uma nova Title Update, aquela atualização estrutural que traz mudanças para o PvZ 3, ela não é focada em conteúdo, mas nessa vez a gente já vai ver aqui. A PopCap já soltou um blog mediano, porque essa Title Update foi a menor de todas, eles já tinham avisado, então eu mesmo não estava com altas expectativas, mas que veio mudanças que não estão nesse blog, são várias, tá galera? Várias mesmo, com balanceamento e até correções de bugs que não estão nesse blog. Esse blog eu diria que foi o pior da PopCap, tá? Tem muita coisa faltando, eu não sei porque eles não colocaram, porque seria bom para eles colocar, mas eu vou vir aqui e falar tudo e mostrar para vocês, porque olha, veio coisa boa, mas boa coisa ainda é o seu like, a sua inscrição aqui no canal, e vamos ver logo esses novos conteúdos, que a primeira coisa estrutural que veio é o novo tutorial pro PvZ 3. Eu rejoguei o novo tutorial e cara, tá muito melhor, tá mais sucinto, tem menos níveis explicando a gameplay básica do PvZ 3, que é super simples, né galera? E era muito maçante antes, porque era super linear, que nem do PvZ 2, que tinha vários níveis explicando, era bem chato. Agora não, só tem 2 ou 3 níveis explicando, tá muito mais fácil, mais rápido, prático, receptivo e te dá uma maior liberdade, porque agora o jogo só te explica certa mecânica quando você vai nela. Então tá bem mais receptivo mesmo, inclusive mais bonito, porque agora aparece pop-ups durante a gameplay, mostrando que cada planta um certo zumbi faz. Então tá bem melhor, inclusive com novas telas de carregamento, que cara, estão lindas as novas telas de carregamento, finalmente novas telas de carregamento, meu Deus do céu. Diria eu que a direção de arte do PvZ 3 está batendo de frente com a do PvZ 2, tá? Tá muito bonita, veio mais de 20 novas telas de carregamento, não vai dar para colocar tudo neste vídeo, porque são várias, infelizmente elas só estão disponíveis nos 10 primeiros níveis do modo aventura. Eu realmente não sei porque a PopCap fez isso, porque elas são lindas. Eu acho que elas devem ter alguma relação com os níveis do tutorial, porque quando chega o zumbi do boliche, aparece, por exemplo, uma tela de carregamento dele. Então pode ser por isso, mas eu acho que não é uma justificativa plausível para tirar de todo o jogo, tá? Porque elas são sensacionais, provavelmente vão vir novas telas, até porque tem vários outros níveis, como por exemplo das expedições, que pode ter telas de carregamento únicas. Então, cara, tá ficando bonito, hein? A direção de arte do PvZ 3 tá sensacional. E agora também o tutorial tá relacionado aos eventos. Sim, um evento novo aparece para os novos jogadores. Inclusive os eventos têm um novo botão que tá bem mais bonito, tá bem legal. É aquele evento que a gente já tinha jogado há muito tempo, galera. E isso é bom para os novos jogadores, porque te dá vários recursos, tem missões para deixar a galera mais ativa e também te dá plantas, ou seja, os novos jogadores agora são bem mais recebidos no PvZ 3, tem mais recursos, tem mais motivação para jogar o jogo, pelo menos durante a primeira semana. Inclusive esse evento trouxe novas figurinhas que se você já completou lá atrás, você já vai ter aí na sua coleção. Cara, são figurinhas sensacionais, inclusive eu tô usando uma porque eu achei muito bonito. Cara, como falei, a coleção ali, as figurinhas, é um baita acerto da PopCap, eles têm que usar mais e pelo que eles falaram no blog, ao que tudo indica, teremos eventos mais frequentes a cada temporada no PvZ 3. Mas em contrapartida, eles tiraram os fragmentos e as plantas que a gente ganhava do modo aventura. Sim, galera, se você for ver ali na aba de recompensas dos níveis do modo aventura, você vai ver que elas não estão mais lá. Agora a gente só ganha sementes premium, moedas e moedas quando a gente rejoga, além de algumas decorações em certos níveis. Eu acho isso muito ruim, porque a gente perde muitas recompensas agora no modo aventura. Porém, a PopCap disse que vai equilibrar agora com os novos eventos que vão vir. Só que, cara, eu não confio na PopCap, eu acho isso muito ruim. Eu já tinha gostado do jeito que eles colocaram as recompensas do modo aventura, porque a gente ganhava plantas, tava bem legal, além de fragmentos que são ainda escassos. Mesmo que veio agora as conquistas e os eventos, eu ainda acho que a gente precisa de mais. E eles fazendo essa mudança para diminuir, cara, eu achei isso bem ruim. E o modo aventura, galera, não chama muita atenção. Na verdade, eu acho que o modo aventura tem que ter um rework. Eu acho que eles têm que refazer até o AI, tudo ali do modo aventura, para deixar ele mais atrativo. Claro que ele é o modo principal, entre aspas, agora do PvZ 3, mas pode ter várias mudanças. Eu acho isso muito ruim, não sei vocês. Não foi uma mudança legal por parte da PopCap, tá? Mas vamos falar de coisa boa, porque o broto de bambu voltou ao PvZ 3 e você já tem ele, porque você recebe ele no novo tutorial
do jogo. E cara, o broto de bombom é uma planta clássica do PvZ3, tá desde a primeira versão de 2020 e é muito legal ver ele de novo com uma fusão da Disparo Ervilha com a Batata Mina, ou seja, a primeira fusão contra a planta da Batata Mina. E isso é bem legal, ele não mudou muito aqui no PvZ3 Evolved, tá? Ele tem o tiro principal dele que dá um baita dano e empurra um pouco os zumbis, mas em contrapartida ele tem um tempo de espera muito grande. Só teve algumas mudanças aqui no Evolved, porque ele tem agora um dano de explosão secundário, ou seja, ele dá um dano maior ainda, e diria eu que ele é uma das plantas atiradoras de Tier 2 com maior dano, tá? Tem que ver isso. E tem outra coisa que mudou agora na família da Batata Mina em todas as fusões dela, que agora a Batata Mina dá dano em dobro a todos os obstáculos, ou seja, é uma função, querendo ou não, maior a mais para a Batata Mina. Isso é muito bom, porque para quem não sabe, a Batata Mina é uma das piores plantas do jogo, e talvez agora com o broto de bobo vindo e as próximas fusões dela com outras plantas, ela se torne mais útil. Isso é muito bom para Batata Mina, porque galera, cara, se eu usei ela é só para mostrar ela no gramado, tá? Porque ela era bem ruim. Pelo menos agora com o broto de bambu, ela vai ter uma utilidade melhor, e com essa passiva nova de dano em dobro nos obstáculos vai ficar bem melhor. Eu joguei com o broto de bambu em vários níveis e ele tá bem bom para uma planta Tier 2, tá? E pro nível 1, dando o dano que ele dá, ainda mais com dano agora secundário, ele é uma baita planta que dá um dano bom, tá? Além de dar um empurrão no zumbi. Só que, claro, você não vai jogar só com ele no PvZ3, que é um jogo com spam de zumbis. Tem muitos zumbis vindo, né? Tem que jogar ele com outras plantas. Ele é mais uma planta de suporte aqui. Eu gostei bastante dele. Eu usei ele no nível 1 e é a minha primeira impressão dele, tá, galera? Mas eu gostei muito dele. É uma planta clássica, tá sensacional também aqui no Evolve. E veio também um novo balanceamento meio escondido, porque a PopCap não colocou no blog, né, senhora PopCap? E tivemos mudança em algumas plantas e alguns zumbis, e grandes, tá? Como por exemplo, tivemos um rework geral na Stiling Ervilha, porque agora ela não tem mais um range 3x3, na verdade ela tira em todo o gramado, e ela ganhou um buff aí de vida de 400 para 550. Porém, galera, o cooldown dela foi mais que dobrado, antes era de 2.5, agora é de 6 segundos. Pois é, só que, né, em contrapartida, como eu falei, ela tira em todo o gramado. Eu testei bastante ela, porque eu gostava muito da Stiling Ervilha, e ela ainda continua boa, tá, galera? Eu gosto ainda bastante dela. A minha tá nível 5, tá? Então é por isso que ela tá melhor aí na gameplay, mas acredito que agora, quando junta vários zumbis, ela tem mais dificuldade, até porque ela não atira tão rápido como antes, ou seja, mudou agora a utilidade dela, querendo ou não. Se você for matar zumbis agora em longo alcance, ela é melhor, agora em curto ela piorou. Foi um rework nela, né, galera? Mudou bastante. A Emaranhalga sofreu um nerf, agora o dano secundário dela foi de 170 para 150. Um nerf aí singelo, mas na minha opinião a Emaranhalga não necessitava disso, até porque a gente nem usava muito ela para dar dano, tá? Ela não precisava disso, mas a PopCap nerfou. A Folha Guarda-Chuva também teve um nerf na sua vida, de 1700 para 1500, e a Guarda Tempestade também de 370 para 3150. Aqui foi bem pequeno, não dá nem para notar. A Erva Espinho, galera, foi bufada, mais de dano 4 para 4.5. Meu Deus, PopCap, vocês odeiam mesmo a Erva Espinho, cara, impressionante. E o Relâmpago Punk sofreu aí um buffzinho bem singelo de dano secundário de 17 para 18. Tudo isso não aparece no almanac, vai estar diferente para você, mas são mudanças que já estão acontecendo dentro do jogo. Você pode, por exemplo, testar em Stiling Ervilha, que ela tá totalmente diferente. Eu não sei porque a PopCap não colocou isso no blog, tá, galera? Não sei mesmo, porque também veio balanceamento e mudanças em alguns zumbis. O zumbinho Rock'n'Roll teve um buff, agora o dano dele, que era leve, foi para moderado. Galera, faz sentido, tá? Porque a gente nem ligava pro zumbinho, ele não era muito um problema, ele só andava mais rápido, agora ele vai ser um problema um pouco maior. O Zumbalão sofreu o maior nerf que eu já vi na história da franquia PvZ, tá? Antes ele tinha uma vida de 1228 e foi para 150. Ele tem menos vida que o Zumbinho, galera. Cara, ele tá um papel. 2 tiros de uma repolho puta, mata ele. Cara, impressionante. Ele não... Cara, ele não existe mais. Ele é um papel ali dentro do jogo, cara. Ele é o pior zumbi de todos, cara. Olha que nerf gigantesco. Não sei porque a PopCap fez isso.
E o líder dos escoteiros Z, ele sofreu um baita de um nerf. Ele tinha antes 12.521 de vida e agora foi para 7.121. 5.000 a menos de vida. Esse foi um baita nerf, eu acho que até merecido, tá? Ele tinha muita vida para um zumbinho. E vazou informações da próxima temporada, como por exemplo a planta de destaque que vai ser o repolho Choquinho, que já estava no beta lá, só que totalmente inacabado, e ele era uma planta bem mais ou menos para ruim, tá galera? Ele era bem mais ou menos mesmo, vocês estão vendo ele aí. Só que agora ele vai estar mais pronto, né, com animações, vai estar oficialmente dentro do jogo, e ele vai ter um design um pouco diferente, porque ele não vai ser mais um relâmpago ali amarelado, né, ele vai ser agora azul. Então tá bem diferente. E o zumbi destaque vai ser o zumbi lenhador, que para quem não sabe também estava no beta, e ele era um zumbi até que bem legal, porque ele dava dano nas plantas adjacentes das outras fileiras. E cara, ver ele retornando é bem bacana, né? São mais variações para expedições e para o ambiente, né, do acampamento, que merece agora uma maior atenção. Agora que o vulcão recebeu bastante conteúdo, querendo ou não, tá na hora do acampamento receber uma maior atenção. E são plantas interessantes, tá? Eu quero ver se realmente o repolho Choquinho vai estar melhor, porque no beta, como falei, vocês estão vendo a gameplay dos dois, estava bem mais ou menos. Também vazou informações das temporadas futuras que vão vir depois dessa temporada do repolho Choquinho, e cara, não são nada boas, porque pelos códigos vazados, ao que tudo indica, teremos temporadas repetidas de novo, e eu não acreditei nisso. Eu fiquei meio relutante na hora, eu realmente não acreditei, eu esperei sair mais alguma informação, mas aí veio a público, a community manager falou com a galera, meio que confirmando esse vazamento, falando que eles vão ter que fazer mais repetições de temporadas nesse soft launch. Ou seja, provavelmente vai acontecer, esperem mais repetições de temporadas. Cara, eu não acreditei nisso, eu fiquei muito triste, porque, cara, são períodos que a gente vai ficar sem conteúdo, galera. Infelizmente é isso que vai acontecer, e pelo que tudo indica, isso vai acontecer até o lançamento do jogo, que já vai ser agora final do ano, pelo que eles falaram no primeiro blog, tá galera? O jogo não tá longe de ser lançado, vai ser esse ano ainda, tem que lembrar isso. E a própria, né, community manager, que também é uma desenvolvedora do PvZ3, ela falou que eles precisam fazer isso para focar em mudanças estruturais e melhorar o jogo para o lançamento, que vai ser, como falei, logo agora no final do ano. Ou seja, a partir de agora a PopCap vai focar em mudanças e novidades de mecânicas dentro do jogo em maiores title updates. E isso vai ser em detrimento dos conteúdos. E cara, a gente fica triste, eu fico muito triste e decepcionado de ouvir isso de novo, né? Mas olhando na ótica e na perspectiva dos desenvolvedores da PopCap, eles têm razão, galera. A gente está no soft launch, a gente está suscetível a isso num pré-lançamento, porque teremos problemas, teremos falta de conteúdo, mas tudo isso para a construção da melhor forma, da melhor versão do PvZ3 para o lançamento. Um soft launch, um pré-lançamento é isso. A gente está sendo cobaias da PopCap, galera. A gente está gostando de jogar, a gente está vendo novos conteúdos? Sim, mas não é um lançamento oficial, não é o jogo pronto, preparado ainda. E como a gente já falou aqui vários problemas que o jogo tem, como por exemplo neste próprio vídeo que eu falei do rework, né, do modo aventura que precisa, eles têm que fazer atualizações maiores e isso demanda muito tempo. Imagina lançar o jogo agora no final do ano, que eles não têm muito tempo para fazer um rework total do modo aventura e também trazer, por exemplo, um aspecto maior online, porque a gente só tá com as comunidades por patrulha, galera. Não tem mais nada, tem que ter alguma coisa. E já vazou que vai ter, né? Inclusive vou trazer um vídeo para falar mais e mostrar mais sobre isso. Então isso precisa mais de tempo, galera. E se for para ver atualizações grandes que vão mexer bastante no jogo, eu não ligo. Mas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E como falei, olhando da perspectiva da PopCap, isso faz sentido. É claro que eu fico triste, todo mundo fica triste, eu não acreditei na hora. Para nós jogadores isso sim é ruim, mas tem que vir a melhor versão do PvZ3 ter o lançamento, senão ele vai ser um fracasso. E aí acaba a franquia, acaba o meu canal e aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então vamos esperar pelo melhor. Provavelmente vai ser agora maiores title updates. E aí, o que vocês acharam desta nova atualização? Foi menor, foi sucinta, a PopCap já tinha avisado, mas teve mudanças, como falei, obscuras, né? Como no balanceamento, algumas ali de recompensa que eu, cara, não gostei muito, mas pelo menos tivemos coisas boas e um novo conteúdo, que é o broto de bambu. Comenta aqui embaixo se vocês já estão jogando, o que vocês já acharam, e não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal para saber tudo da Freak PvZ, e cara, vocês constroem o canal, galera, muito obrigado ao apoio de vocês. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Grande abraço!